Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Eu tenho um recado muito importante para passar, mas antes de passar esse recado, eu vou ler alguns textos bíblicos para ter uma base bíblica, né? O que eu vou falar aqui e o Espírito Santo trabalhar de uma forma ainda mais clara no seu coração, amém? Eu vou ler alguns textos. O primeiro está lá em Gênesis 41, vou ler os versículos 46 ao 49 e 53 ao 57, que diz assim: Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José já havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. E outro texto que eu vou ler é uma parte da história que está em Êxodo, capítulo 35, vou ler os versículos 4 ao 9 e 21 a 29, que diz assim: Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra do Senhor, que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeiras de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e do incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Versículo 21. E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, e todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pele de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do Senhor, do serviço, a trazia. Todas as mulheres hábeis trazia o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E os aromatas e o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram uma oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Glória a Deus. E o último texto que eu vou ler para terminar está em Tiago 1, versículo 22, que diz assim:
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Glória a Deus por esses textos, essas histórias, né? Eu trouxe aqui trechos de algumas histórias e com elas nós aprendemos primeiro a de Josué, depois eu convido vocês para lerem o texto completamente e entender todo o contexto. Mas ali a necessidade do Egito e com que o Egito se abastecia com cereais, encheram os celeiros de cereais na época de fartura para que na época da seca, na época da fome ali, da escassez, os celeiros já estivessem cheios e ali José administrava a distribuição com sabedoria. Mais para frente, o Senhor manda que o seu povo, né, trouxesse as ofertas, né, para que a construção do tabernáculo e todos os serviços, né, e ali a necessidade para esse momento é que ofertassem toda aquela lista que eu passei para vocês, né, e o povo trouxe, a palavra fala que o povo ofertou, inclusive depois a gente vê lá no 36, Êxodo 36, no 6 e 7, fala que o povo ofertou de coração disposto, aquela oferta voluntária que foi além do que era necessário, que Moisés falou, galera, agora não parem de trazer a oferta porque temos o suficiente, né? Então, e para tudo isso acontecesse, foi necessário inclusive uma lista dos alimentos, né? De uma lista, aliás, né, do que era necessário lá na história de Josué, os alimentos, os cereais, e aqui na história de Moisés, nesse trecho, os itens, o que era necessário, as ferramentas, né, para a construção do tabernáculo, dos utensílios, né, das colunas e inclusive também da roupa sacerdotal, né, da túnica. E lá em Tiago, o que aprendemos com tudo isso? A praticar tudo isso que nós aprendemos. Tem vários outros textos, irmãos, que a gente aprende a compartilhar, né? Cada um conforme a sua, o que pode, a sua disposição, cada um conforme a sua realidade. Aqui no texto que a gente leu em Êxodo, cada um, as mulheres com as habilidades, né? Teciam, né? O linho fino, né, os homens, né, quem era dono lá de madeireira, vamos colocar assim numa linguagem mais atual, mas quem tinha lá madeira, levava madeira, né, os príncipes, os reis levavam as pedras de ônix, né, levava tudo, então cada um conforme a sua realidade, ofertava para um objetivo, né, e isso era uma forma de adoração, e por isso que cada um fazia com o coração disposto, com o coração alegre. E lá em Tiago, nós aprendemos, com base em toda a Bíblia, a sermos o quê? Praticantes daquilo que nós aprendemos. Então, eu convido os irmãos a serem praticantes da palavra. Eu tenho certeza, você que ouve as palavras, ouve as pregações, os estudos, né? O Espírito Santo fala ao seu coração e o seu coração ferve, né, para fazer a vontade de Deus, e esse é o momento. Os celeiros da Igreja Batista de Vila Penteado estão vazios. Nossa igreja ajuda muito os domésticos na fé, ajuda muito a comunidade, mas a necessidade tem aumentado numa velocidade muito maior do que aquela que nós temos abastecido a nossa igreja. Por isso a gente tem que aumentar a nossa velocidade, aumentar a nossa oferta, aumentar a nossa disposição diante do Senhor. Então, irmãos, diante disso eu convido vocês a trazerem as ofertas, trazerem os alimentos na casa do Senhor, trazerem kits de higiene, ou itens de higiene, itens de limpeza, alimentos e para organizar ainda de uma forma melhor, né, porque devemos administrar a casa do Senhor com sabedoria, os pastores, os diáconos, toda a diretoria administra com a sabedoria vinda de Deus, nós preparamos uma lista. Por quê? Muitos irmãos doam alimentos que já têm uma quantidade muito grande, enquanto outros alimentos estão escassos, ninguém doa, né? Ninguém leva um kit de higiene. Então, é necessária essa lista como uma forma de administração e incentivo aos irmãos, tá bom? Fê, as coisas estão muito caras, eu não consigo levar. Que o Senhor trabalhe no seu coração, que de fato as coisas estão muito caras e todos nós temos uma realidade, né? Mas o Senhor abençoa, né? O Senhor fala que nós somos feitos para a obra que Ele antes preparou para nós. Então, a obra que o Senhor antes
já preparou para você, que você pratique, que o Senhor mova o seu coração. Eu não consigo levar uma cesta básica completa. Não tem problema, mas você consegue ali levar um pacote de arroz, um óleo, um azeite, né? Então, irmãos, pensem nas famílias. Por exemplo, não é todo dia que você come fubá. Você não come fubá todo dia. Você não se alimenta de fubá todo dia. Então, por que todo domingo você leva fubá? Por exemplo, é pra gente refletir, irmãos, tá bom? Então, levem alimentos, levem produto de limpeza, produtos de higiene, porque as pessoas têm necessidades disso. As pessoas têm necessidade de um papel higiênico, as pessoas têm necessidade de uma pasta de dente, têm necessidade ali também, né, de um açúcar, poxa, um azeite ali, né? Então, vamos trabalhar nisso, trabalhar e disciplinar o nosso coração para fazer a obra e fazer com alegria, tá bom? Porque é abastecer os nossos celeiros, é assim que a igreja edifica, é assim que eu adoro ao Senhor também. A obra, ela faz parte da adoração e eu convido vocês a praticarem essa obra, tá bom? Procurem os diáconos, né? Saibam o que está nessa lista, saibam o que é de maior necessidade, aquilo com que você possa ajudar, tá bom? Fizemos uma lista para administrar melhor e eu tenho certeza que essa situação vai mudar em breve. Todas as pessoas que estão buscando ajuda ali, eu vejo, estou bastante em contato com o Rony, eu vejo a correria que é e tudo, e não precisaria ser toda essa correria se toda a igreja, cada um fizesse um pouquinho, o todo estaria completo. Em nome de Jesus, esse é meu recado para vocês. Pensem sobre isso, meditem na palavra do Senhor e pratiquem. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um, irmão.